Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação, voltando com mais uma aula muito interessante. Continuamos agora com o nosso estudo aqui sobre orações subordinadas. Iremos estudar hoje o quê? O quê? As orações subordinadas adjetivas, ok? Então, vamos lá então. Olha só, uma figurinha morcego frugívoro. Meu gatinho está incomodando aqui do lado. É frugívoro. Então eu tenho um morcego frugívoro. Frugívoro é um adjetivo do morcego, eu estou qualificando, ok? Isso aí também vai acontecer nas minhas orações adjetivas. Como assim, professor? Olha só, existem morcegos frugívoros. Então, um adjetivo com função de adjunto adnominal. Estou qualificando os morcegos. Tá? Mas aqui é somente uma palavra, um adjetivo. Agora não, agora eu vou usar uma outra oração aqui. Existem morcegos que se alimentam de frutas. Olha só! Como é que eu sei disso tudo? Nós já vimos lá nas nossas orações coordenadas e subordinadas, substantivas, que quando eu tenho período composto eu vou ter dois verbos ou mais. Então eu venho e verifico aqui meus verbos. Existem, alimentam. E dessa forma, o que acontece? Esse meu segundo verbo aqui, ó, eles têm aqui uma ligação, tá? Ele está sendo ligado através de um pronome relativo. Pessoal, orações adjetivas eu não trabalho com conjunções, tá? E sim com o quê? E sim com o quê? Com o nosso pronome relativo, ok? O pronome relativo que retoma o último substantivo que está à frente dele ali. Ok? Então aqui, ó, existem morcegos. Morcegos se alimentam de frutas. Então, ele está retomando. Então, por isso que aqui eu vou ter uma oração subordinada com função de adjunto adnominal. Nós vamos ver isso aí logo ali, os outros exemplos. Então, para mim ter uma oração, tá, subordinada adjetiva, eu vou ter algumas características. Quais são elas? Vou ter que ter os dois verbos. Eu tenho um elemento de ligação. Pessoal, elemento de ligação aqui não é conjunção, aqui é um pronome relativo. Eu vou ter o que, qual, cuja, onde, tá? E eu tenho que tomar esse cuidado aí, porque são pronomes relativos. Ok? Então, a oração subordinada adjetiva é aquela que funciona como adjunta adnominal do nome da oração principal. Ela está explicando, ok? Está explicando? Sim, ela vai me dar uma explicação ali, mas ela vai estar sendo o quê? Uma adjunta adnominal, ela vai estar, vamos dizer assim, em volta do substantivo, ok? Tranquilo? Vamos lá então. Orações subordinadas adjetivas. Quais são as marcas dela? Tá? Sempre se associam ao nome da oração principal. Isso aí é certo, elas sempre vão estar associadas ao nome da oração principal. Segunda marca dela, que eu tenho na minha oração. Sempre inicio por um pronome relativo. Que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, o cujo, cuja, cujos, cujas, o onde, que eu consigo substituir por no qual, na qual, nos quais, nas quais, ok? São pronomes relativos. Outra marca dela. A oração adjetiva, ela pode vir associada a um substantivo ou um pronome de valor substantivo. Aquele, aquela, aquilo, o, isto, isso, este, esse, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Ela vai estar associada ao substantivo ou um pronome nesse valor substantivo, ok? Então, olha meu primeiro exemplo. Há países que não têm nenhuma saída para o mar. Se eu pegar aqui a minha segunda oração, que não tem saída para o mar, eles fazem todo o quê? Eles fazem uma referência a países. E o que está retomando países, ok? Então, é um exemplo. O segundo, Roraima é o estado que possui a menor população do Brasil. Que possui a menor população do Brasil está o quê? Fazendo referência ao estado, substantivo. Ninguém respeita aqueles que vivem criticando todas as pessoas. Que vivem criticando todas as pessoas tem a referência onde? No aqueles. Pronome, ok?
Chegou agora mesmo o que todos estavam esperando. Ó, mesmo o que todos estavam esperando. O que todos estavam esperando se referem a quem? Mesmo, ok? Então, eu tenho que tomar esse cuidado nessas representações. Maria morava em Itajubá, onde morreu aos 129 anos. Onde morreu aos 129 anos, faz referência a Itajubá. Vamos lá. Esse que aqui, ó, é um pronome relativo. E ele retoma quem? Países. Tá? Eu teria duas orações aqui. Há países. Países não têm nenhuma saída para o mar. Ok? Roraima é o estado que possui a menor população do mundo. Quem é que possui a menor população do mundo? Roraima. Estado, ok? Então eu tenho que ver onde é que... Roraima é o estado. Ok. Há países que não têm nenhuma saída para o mar. Então toda essa minha oração aqui fazendo referência a países. Roraima é o estado que possui a menor população do mundo. População do Brasil. Então, que possui a menor população do Brasil, referência a estado. Então, o pronome relativo, iniciando a oração, retomando um substantivo, e essa oração fazendo sempre significado ao último substantivo que o pronome relativo retoma. A posição das orações subordinadas adjetivas. Usualmente vem após a oração principal, ok? Eu tenho a oração principal, a OP, e vou ter a oração subordinada adjetiva, tá? E também ela pode vir em posição intercalada, tá? Como nos exemplos que tem aqui, ó. Os meninos que vivem nas ruas não têm uma infância feliz. Pessoal, se eu for desmembrar aqui, eu teria duas orações. Primeira oração, oração principal. Os meninos não têm uma infância feliz. Que vivem nas ruas. Esse que retoma quem? Meninos. Então, os meninos vivem nas ruas, ok? Por isso que é pronome relativo, está retomando, ok? Retomou, tem as duas orações. Ele, que nunca vira uma erupção vulcânica, ficou maravilhado. Mesma coisa, pessoal. Eu tenho duas orações. Ele ficou maravilhado. Ele nunca vira uma erupção vulcânica, porque o pronome relativo está retomando ele. Pessoal, aqui, ó, dica para vocês. Já vou falar aqui os dois tipos de orações adjetivas que eu tenho. Se eu não tiver vírgulas, tá? Elas são orações subordinadas adjetivas restritivas. Estou restringindo, é somente aqueles. Se eu tiver vírgulas, elas viram uma explicativa. Uma oração subordinada explicativa. Adjetiva explicativa. Porque ela está explicando, ok? Então, nunca ocorre antes da oração principal. Elas nunca vão vir antes da oração principal. Então, elas vêm intercaladas ou vêm no final, como já foi dito ali. O que é a conjunção integrante? O que e o pronome relativo que. Ambos são conectores interacionais, ok? Conjunção. Tá? Unicamente um conector. O jornal informou que faltará água na Zona Leste. O jornal informou isso. Faltará água na Zona Leste. Ok, conjunção integrante eu troco por isso, tá? Já o pronome relativo, não, tá? Olha só, aqui eu vou introduzir uma oração subordinada substantiva, tá? Perguntável por isso, tranquilo. E ela não tem função de anafórico, não é perguntável por o qual, a qual, os quais, ok? Já o meu pronome relativo é um conector e ele é anafórico. Como assim, professor? O jornal publicou a relação dos bairros que ficarão sem água. Primeira oração, o jornal publicou a relação dos bairros, tá? A minha segunda oração, eu separo, os bairros ficarão sem água. Então, esse que está retomando bairros, ok? E é isso que acontece aqui nessa explicação. Introduzo uma oração subordinada adjetiva, nunca permutável por isso. Eu não consigo bairros isso? Não consigo. E ele funciona como anafórico, porque ele está o quê? Retomando bairros, tá? Os quais ficarão sem água, que ficarão sem água, ok?
Funções sintáticas do pronome relativo. Nós vamos ter uma aula só sobre função sintática do pronome relativo. Mas aqui já tem algumas dicas para vocês. Artifício para se depreender a função do pronome relativo. Eu quero saber a função dele. Função do quê? Função sintática, ok? Então, eu tenho que substituí-lo pelo termo a que se refere, transformando a oração adjetiva em uma oração o quê? Independente. Dessa forma, eu consigo saber qual é a função sintática dele, tá? Então, a função desempenhada pelo pronome relativo na oração adjetiva será idêntica do termo substituído na oração independente, disposta em ordem direta se necessário. Olha só, nós respeitamos as pessoas. Primeira oração. Que inspiram confiança. Pessoal, a segunda oração fazendo referência a pessoas. Mas eu tenho o que aqui, ó. O que retoma quem? Retoma pessoas. Quem é que inspira confiança? Tá? Então, como é que ficaria a minha segunda oração? Quem inspiram confianças? As pessoas inspiram confianças. Então, qual é a função sintática do que aqui, ó? Qual é a função sintática do pronome relativo? É de sujeito na segunda oração. Pessoal, eu não pego a função dessa oração aqui, da oração principal. Eu tenho que ver qual a colocação dele na segunda oração, qual é a função sintática dele nessa oração, ok? Função sintática ainda do pronome relativo, ó, nós respeitamos as pessoas em que confiamos. Preste atenção aqui o artifício. Quem confia, confia em alguém. Então, confia em alguém. Eu tenho o pronome aqui na frente. Aqui o verbo é um verbo transitivo indireto, com preposição em. Então, nós confiamos em quem? Nós confiamos em quem? Nas pessoas. Por isso eu estou usando o em aqui, ó. Tá? Porque nós confiamos nas pessoas. Em mais a me dá nas. Ok? Então, dentro dessa minha classificação aqui, eu terei o quê? Um objeto indireto, ok? Que é representado pelo quê? O em que. E qual é a função sintática desse pronome relativo em que? De objeto indireto. Porque ele vai completar a ideia de confiamos. Nós respeitamos as pessoas que admiramos. Quem admira, admira alguém. Ok? Por isso que não tem o em, a preposição aqui. Quem admira, admira alguém. Então, esse que está retomando somente as pessoas. Então, admiramos as pessoas. Dessa forma, eu teria um objeto direto aqui. Ok? E esse objeto direto aqui que representa o que lá em cima. Essa é a função sintática do que? De objeto direto. Então, qual é os meus tipos de orações subordinadas adjetivas? Já falei para vocês. Restritivas sem vírgula e explicativas com vírgula. Então, a restritiva. Os ministros que pertencem ao partido do presidente renunciaram. Eu tenho duas orações. Os ministros renunciaram, que pertencem ao partido do presidente. Quem é que pertence ao partido do presidente? Os ministros. Então, aqui eu tenho duas orações. A oração subordinada adjetiva ela é restritiva, porque ela não tem vírgula. Tá? E ela refere-se a um termo da oração principal, os ministros. Já a segunda, para particularizar uma parcela dentro de um conjunto, nem todos os ministros pertencem ao partido do presidente, ok? E na escrita, a oração subordinada adjetiva, ela não se separa da oração principal por vírgula. Diferente da minha explicativa. A minha explicativa, como está aqui, ó, os ministros que pertencem ao partido do governo renunciaram. Eu já estou fazendo o quê? Dando a explicação, falando, tá? Quem são esses ministros que renunciaram. Então, a escrita entre vírgulas da oração subordinada adjetiva explicativa estabelece o pressuposto de que ela expressa e abranja todos os elementos de um conjunto. Todos eles. Ela não restringiu, são todos eles. Outro exemplo que eu tenho também, a oração subordinada adjetiva, quando se refere ao nome próprio, não pode ter valor restritivo, ok? Ela não pode ter valor restritivo, então ela tem valor o quê? Explicativo. O Pão de Açúcar, que fica na entrada da Baía de Guanabara, é símbolo da cidade do Rio de Janeiro, ok?
Então, eu estou tratando do nome próprio, ela não é restritiva, ela é explicativa. Isso aí é bizu de concurso, ok? Atenção! Contaram-me que falaram de você. A oração de vermelho é subordinada substantiva. O que é uma conjunção integrante, porque contaram-me isso. Falaram de você. Tranquilo? A oração em vermelho está associada ao verbo da principal, contaram, funcionando como objeto direto, porque quem conta, conta algo. Tranquilo? A oração em vermelho é subordinada à substantiva objetiva direta. Atenção, pessoal, olha só. Contaram-me o que falaram de você. Quem fala, fala algo de alguém. Falaram que? Falaram algo. Esse o aqui, ó. Falaram algo de você. Não sei o que é. Falaram de você. Então, eu tenho que cuidar. A oração na cor roxa ela é uma subordinada adjetiva, ok? Não pode ser permutada por isso. Contaram-me o isso? Não posso. Tá? Esse que está retomando o. O que é um pronome relativo. Esse que aqui é um pronome relativo. Por quê? Eu não consigo trocar por isso, está retomando o, tranquilo. A oração na cor roxa está associada ao nome da principal, o. E não ao verbo, ok? Ele não está ao verbo, está o nome o. Então, dessa forma, essa minha oração aqui não tem vírgula, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Olha só, observe algumas progressões aqui. Contaram-me as fofocas que falaram de você. Ó, o que aqui, ó. O que retomando as fofocas. Falaram as fofocas de você. Falaram as coisas de você. Falaram aquilo de você. Falaram algo, tá? Alguma coisa. Falaram de você. Falaram algo de você, tá? Então, todas elas são orações subordinadas adjetivas restritivas. E todas essas minhas citações são objetos diretos, ok? Tranquilo? Dessa forma, eu termino a explicação para vocês das orações adjetivas, tá? E a próxima aula de vocês será sobre o quê? Pronome relativo, função sintática deles. Então, um beijo do gordo e até a próxima aula.